Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de Primal. E por isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Evaldo. Eu queria ter um T-Rex de estimação, cara, ia ser sensacional. Quem não, depois de assistir Primal? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui de volta para mais um episódio para falar de uma grandiosa, bela e incrível animação que é Primal. Evaldo, finalmente vamos conseguir falar de Primal. Eu sei que você queria, eu sei que você encheu muito o nosso saco, mas agora saiu. Certo, até que enfim chegou esse momento, hein? Você tanto nos encheu, não o saco, mas encheu o saco de maneira positiva, porque você sabia que era ouro, você sabia que valia a pena, você sabia que deveria acontecer. E muito antes da sua volta, do seu retorno ao podcast, você já tava lá, gravem sobre Primal. Também que inspirou você, né? Exatamente, verdade. Ainda bem que no final deu certo. E eu ainda vou poder participar do cast, que vai animar mais ainda, né? Deixa mais feliz ainda. Pô, mas assim, ainda bem que paramos para assistir essa animação incrível, que é Primal, mas não necessariamente um super lançamento, né, sendo que a primeira temporada saiu em 2019, então faz um tempinho já, mas hoje a gente vai falar das duas temporadas que tem a animação, que a gente pode dizer, porque são duas temporadas, né? A primeira de 2019, a segunda de 2021, que essas duas temporadas encerram uma história, né? Existe uma terceira temporada em produção, o Tartakovsky já falou dessa terceira temporada, mas eu acredito que será uma história nova, né? Pelo menos a gente pode entender assim pra quem assistiu as duas temporadas. Então a gente vai comentar um pouquinho dos nossos episódios favoritos, do que a gente acha das temporadas, do que a gente acha como um todo dessa animação que eu já adiantei, é do Genji Tartakovsky, que eu acho que hoje é um dos maiores nomes da indústria de animação, né? Esse cara russo-americano, ele conseguiu ser as duas nacionalidades que mais se odeiam no mundo, né? O cara nasceu na Rússia e com 7 anos foi morar nos Estados Unidos e tem a dupla nacionalidade, né? Bizarro, né? Mas enfim, esse animador de 54 anos que tem no seu currículo, cara, animações incríveis, né? E muito diferentes entre si, né? Isso que eu acho mais legal, né? Diferentes e ainda assim você consegue ver um traço semelhante, tá ligado? É bizarro isso. Não, sim. Pior que é mesmo. Você pega ali, por exemplo, da nossa época de infância, que a gente assistia ali o Laboratório de Dexter, tinha toda aquela pegada diferenciada, já era um desenho que chamava atenção por ser meio que renovador, diferente de muito do que tava saindo na época. Aí você vai pra Samurai Jack, é um outro universo, que você vê muitos traços do criador já, né, voltando, aparecendo, você começa a identificar muita coisa dele, e eu não sei vocês, além das animações, toda aquela animação que ele fez do Clone Wars, que por sinal chega a ser Star Wars Clone Wars ali, chega a ser quase melhor que os próprios filmes, então você vai notando muito da mão dele, muitas coisas que ele apresenta já do universo das outras produções dele, mas ao mesmo tempo sempre dando aquele toque de renovação que impressiona e muito. E Primal não foi diferente também, né? Primal a gente também se impressionou mais ainda do que já tinha o costume de se impressionar com as obras dele. E eu não sabia que a animação, né, a trilogia hoje do Hotel Transilvânia, que é uma animação de relativo sucesso, né? Teve 3 filmes, então teve uma boa recepção. É dele também, né? Eu não sabia que ele era o diretor, o criador dessas animações também, né? Assinava como diretor. E eu falei, cara, legal. Até a animação em CGI, né? Em 3D, ele também tá por trás, né? E, pô, muito incrível, né? Eu confesso que na época, Laboratório de Dexter, eu assistia com alguma frequência. Samurai Jack eu já achava muito diferente pra época, sabe? Eu acho que eu pegava e falava, cara, Samurai Jack é diferente. Tem uma coisa mais de ação, é uma coisa mais séria. E é até uma animação que eu gostaria muito de rever hoje, né? Com outros olhos. E depois que a gente vê Primal também, a gente fica com essa vontade, né? Não sei, pelo menos despertou em mim. Eu não tenho memória nenhuma de Samurai Jack.
Cara, eu me lembro muito pouco, e isso que o Vinícius comentou é interessante. Na época eu tava apegado em outros tipos de animações, então Samurai Jack foi tão diferente, tão mais maduro, um pouco mais sombrio, mais tenso. Em alguns episódios, lógico, também tinha as brincadeiras, uma animação infantil, mas acabou que eu achei interessante, mas não quis acompanhar. Eu tava acompanhando outras animações mais bobinhas, outras coisas mais diferenciadas, mas eu me lembro muito de ter tido essa sensação de olhar e falar, cara, isso é um desenho de criança, que desenho diferente, né? Mais sombrio, mais tenso, um herói mais silencioso, mais quieto, aquele peso dramático diferenciado. E eu acabei meio que me afastando, não por ter achado ruim, mas por ter pensado que, tipo assim, não era o que eu queria assistir naquele momento. E sim, eu também penso em rever, e eu acho que vai ser uma sensação muito interessante você pegar pra rever. É porque Samurai Jack tem o que passou ali junto com os outros desenhos da Hanna-Barbera, né? Da época, né? Laboratório, Johnny Bravo, enfim. Meninas Superpoderosas, que a gente não pode... Network, né? Os desenhos o renascimento, quando teve fusão, né, que a Warner Bros. Absorve o estúdio Hanna-Barbera, né, e começa a produzir esses cartoons pro Cartoon Network. E Meninas Superpoderosas não tem a assinatura do Tartakovsky como criador, mas ele é um dos co-criadores ali do desenho também, né? Então, cara, são sucessos incríveis ali que o cara tem na carreira dele como animador. E hoje a gente vai destacar Primal, que é essa série que ele lança em 2019, já pro selo Adult Swim, né? Que é um selo de animações adultas da Cartoon Network. Uma animação que ele faz num grupo pequeno, assim, com poucas pessoas trabalhando com ele, que ele tem um comando criativo muito grande, que ele trabalha junto com o estúdio La Cachette, que é o estúdio francês, que a gente comentou até recentemente, né, Everton? Que ele é um dos estúdios responsáveis por um dos episódios de Star Wars Visions, volume 2, pra muitos o melhor episódio até da temporada. Que é o que eu mais gosto. O da espiã, né? A espiã, se eu não me engano é o nome do episódio, mas é exatamente esse. É um dos que eu mais gosto. É um episódio muito foda mesmo, muito lindo. E é um estúdio que, pô, tem muita capacidade pra entregar o que ele esperava, que é essa animação adulta dessa vez, né? Por uma maneira diferente de se trazer. E uma animação multipremiada, né? Quando ela recebeu a sua primeira temporada lá, o Primal ganhou 2 Annie Awards, que é o Oscar das animações, né? Ganhou 4 Emmys, que é de série de TV, né? Então é uma animação que foi muito bem recebida, não só pela crítica, mas também pelo público. Mas eu acredito que, eu tava até vendo uma pesquisa, eu vejo que o público americano, eu acho que é pelo consumo da TV também, do acesso ao canal, fala muito mais. Então os canais lá falaram muito mais e falam muito mais. Tem muito mais matéria sobre Primal do que o meio de cultura pop aqui no Brasil, mesmo de animação, quem cobre animação, quem cobre séries de TV, não tem tanta coisa aqui. Mas lá fora tem bastante, tanto que a série recebeu uma segunda temporada. Também tem aquela facilidade de obter o conteúdo, né? Aqui foi muito mais quando estreou a HBO Max, né? Sim. É bem lembrado que a animação tá disponível no HBO Max, né? Ou só Max, né? Agora que é o serviço. Que tem até o selinho Adult Swim lá, dentro do seu pacote. Quando você entrar no aplicativo, né? No streaming, você vai ver lá. E lá fora, se eu não me engano, ele tá disponível no Prime Video também. Então, talvez isso ajude, né? Pra você ver isso que o Everton falou, é total realidade. Porque Primal mesmo eu só vim conhecer por um canal internacional que eu assisto, que eu acompanho, que não tem nada a ver com Primal diretamente, mas é um canal que o cara ele explora muito monstros, maldições, vírus zumbis, coisas de filme de terror. Só que em vez de falar do filme em si, ele fala ou do monstro, ou do vírus, da origem do vírus, e vai trazendo obras adaptadas daquele filme, HQs, mangás, enfim, ele traz um conteúdo foda. E eu vendo a playlist lá de vírus, né, vírus tal, aí me passou um dos episódios que a gente vai comentar da primeira temporada, que tem um vírus da loucura ali, um vírus que torna, vamos dizer assim, entre aspas, um bicho lá zumbi, que seja. E eu me interessei, eu falei, nossa, que animação foda, nunca ouvi falar dessa animação, Primal, caramba, vou procurar. E tipo assim, realmente, você escrevendo Primal, não tinha nada, você não achava quase nenhum site. Aí eu tive que procurar aqueles sites, né, de procedência um pouquinho duvidosa, assim. E eu consegui achar alguns episódios da primeira temporada. Foi aí que eu comecei a assistir e falei, caralho, que animação é essa, cara? Como ninguém conhece isso aqui, meu Deus do céu, ninguém fala dessa animação, perfeito. E daí que eu comecei a ir atrás. Mas realmente, se você escrevesse Primal antigamente, muitos poucos se falava. Tanto que eu só fui descobrir exatamente por um canal gringo, um canal de fora. E engraçado por ser do Tartakovsky, né? Teoricamente deveria ter uma
cobertura maior, mas era um tipo de animação que foi muito bem guardada antes dela estrear, assim. Ele teve muito cuidado na estreia, porque é uma ideia que ele tem muitos anos antes de você conceber de fato a animação, né? Tipo, 2011, 2010, ele teve essa ideia de fazer um desenho, e na época era um desenho de um garotinho e o seu dinossauro. Então era uma coisa... Era uma animação mais normal, infantil, vamos dizer assim, do público de 6 a 11 anos ali, uma ideia inicial, mas ele falou que ele teve só essa ideia, mas acabou não indo pra frente com a ideia, porque ele achava que faltava alguma coisa. E ele foi juntando pontos, principalmente quando ele... Porque o Samurai Jack, como eu falei, ele teve as suas primeiras temporadas, depois ele teve uma temporada final depois, né? Anos pra frente. Foi uma temporada mais adulta, de fato, que ele conseguiu pegar uma coisa mais adulta e fazer uma coisa diferenciada. Ele percebeu que ele teve uma resposta muito positiva, principalmente nas sequências visuais e nas sequências de episódios que não tinham muitos diálogos. Então juntou o útil ao agradável com a ideia que ele tinha, repensou essa ideia para um público adulto, de uma animação sem diálogos que acompanhasse não agora uma criança, mas um homem das cavernas e seu dinossauro num mundo primitivo, e juntou os dois para fazer uma animação nova. Obviamente temperou isso com um monte de coisa, temperou isso com Conan, que é uma referência direta que ele fala que ele tem, e na segunda temporada é escancarado o que vai acontecer. Ele fala muito, e isso é legal e é perceptível nas animações, de cinema. Ele cita Sérgio Leone, que do Faroeste, ele cita O Regresso, que é o filme do Inharratu lá, que ele pegou muito dessas ideias de filmes que ele quis colocar a narrativa aqui como uma narrativa brutal, com muita ação, mas uma ação compartilhada com momentos de contemplação. E eu acho que isso é perfeito para você entender como vai funcionar a jornada aqui em Primal. Mas bem, antes da gente começar a falar das temporadas, eu quero que vocês falem o que vocês acharam em geral da série, né? Porque o Evaldo já comentou ali um pouquinho de como ele conheceu a animação. E Everton, você já tinha assistido alguma coisa ou você assistiu para a gravação deste podcast? Não, eu assisti para a gravação do podcast. Eu gostei bastante, cara. Eu acho que muito do cuidado que a animação tem. Ela é muito bem dirigida, todos os episódios são muito bem dirigidos. Questão técnica, tipo, é muito foda, sabe? É uma animação muito bem feita e tal. E isso tem muitas animações hoje em dia que são assim, são muito bem feitas, né? Mas essa, ela tem um trato bem especial porque ela não tem diálogo, né? Então, tipo, é tudo o que a imagem tá te mostrando. É a imagem, o que o som tá te mostrando, o que o som também é muito bem feito, muito bem trabalhado. Tanto trilha sonora como o som ambiente mesmo, pra você poder se encaixar naquele mundo que é um mundo que ele mistura meio que uma parte real, mas que nunca existiu, né? Então, tipo, é uma coisa meio bem fantasiosa, mas ao mesmo tempo meio com um toque real muito pelo que acontece com os personagens, né? Você fica muito temeroso, principalmente na primeira temporada, por eles, né? Por toda a jornada que eles têm, né? Que, tipo, cada episódio é um perigo iminente. Então você fica muito desesperado, sabe? E eu acho que isso faz com que você se apegue muito aos personagens. Isso é muito legal. Me corrija se eu estiver errado, Ivaldo, mas a gente assistiu pelo menos o primeiro episódio na sua casa anos atrás, que você obrigou a gente a assistir. Ou não? Tô maluco, isso é coisa da minha cabeça. Não, foi depois do ano novo. Só que tá com sono que eu nem vi direito. Bem lembrado, foi isso mesmo. Viu? Você tá espalhando a palavra de Primal há anos já pra gente. Mas continua, você ia falar alguma coisa. Isso que o Everton comentou é o que me pegou assim de primeira, porque Primal é uma animação que, no geral, ela faz jus ao nome. Primitivo, antigo, selvagem, cruel. É tudo que esse universo apresenta. Tanto que é engraçado que tudo em Primal só tem duas funções. Ou quer te devorar, ou quer te matar. Não é um lugar calmo, não é um lugar feliz. Só que não é só disso que vive a animação. Ela é tão bem feita, ela é tão bem trabalhada na questão da imagem, na questão de áudio, na questão de jogo de cores. Tantos elementos que ele consegue informar ali, por sinal, sem comunicação verbal, que, cara, é impressionante, é uma obra de arte essa animação. E as expressões faciais dos personagens são bem trabalhadas.
a ponto de você ver a Fang lá, que é o T-Rex, olhando, agindo, observando, fazendo um gesto facial, e você entende que ela tá querendo se comunicar com o Neandertal, que também não fala. E isso tanto com os personagens principais, mas muito com o trabalho que eles tiveram com o cenário em si, em volta, coisas e outros elementos que vão acontecendo à volta deles. Você tem questão de animais selvagens, criaturas, monstros, predadores, mas ao mesmo tempo você tem coisas meio que místicas também misturadas na animação, e tudo isso consegue se comunicar com a gente, mesmo sendo coisas em certo ponto diferentes, consegue se comunicar sem ter um tipo de diálogo, principalmente na primeira temporada. A partir da segunda vai mudando algumas coisas, mas muito disso na primeira, cara. Você consegue entender a ação, o que tá sendo feito, quais são os planos, como não é, se tá sofrendo, se não tá, se tá aprendendo, se tá evoluindo, como os personagens vão lidando com as situações, tudo sem basicamente nenhum tipo de diálogo verbal. Cara, construir isso numa animação é sensacional, cara. Puta, eu acho que é o toque mais especial dessa série, cara. É muito bom. Isso que me fez me apaixonar por Primal. E é uma preocupação que o Tartakovsky tinha mesmo, né? Porque ele sabia que o não usar diálogo, de alguma forma, principalmente pra animação, pode tornar mais difícil algumas intenções de sentimentos, de que o personagem quer passar. E é muito legal, vocês podem até procurar no YouTube depois, tanto vocês quanto os ouvintes, alguns vídeos dele mostrando storyboards da animação, porque ele é o cara de storyboards, né? Ele fez storyboards, principalmente a primeira temporada, de acho que quase todos os episódios, assim, e é bizarro você ver que cada movimento, cada expressão, o cara pensou em como isso ia resultar pra contar a história, né? Então, ele tinha essa intenção de criar personalidade, criar sentimento, criar o como o personagem é e como ele vai lidar com tudo que acontece na história, em todos os detalhes. E eu acho que isso é uma percepção que você tem quando você vai assistir muito rápida, porque são episódios que tem essa brutalidade primitiva escancarada em muitos pontos. Então é uma série de animação extremamente violenta, mas como ele próprio diz, ele não quis colocar a violência como um fator apenas de violência sem sentido, sabe? Tipo, aquele mundo exige que eles cheguem naquele ponto. Então a violência é alguma coisa que é parte do que eles são. Tem um ponto que é tipo, tem animações que usam de violência que torna até tipo, pra se tornar meio engraçado até, sabe? Sim. No Primal você não sente isso, você sente tipo, caralho, desespero, tá ligado? Sim. Ele reflete a brutalidade que tá no mundo lá, sabe? E isso, todos esses fatores que vocês comentaram, que a gente comentou aqui, são coisas que fizeram com que eu gostasse muito da animação também, assim. Assistindo episódio por episódio, você consegue chegar num final de jornada das 2 temporadas ali que você fala, pô, aquilo ali realmente valeu a pena, assim. É uma animação que é realmente muito acima do nível, tanto na parte técnica quanto na parte de contar uma história. Mas enfim, vamos começar conversando sobre as temporadas em si, né? Falando da primeira temporada, que sai lá em 2019, que eu posso dizer que talvez, assim, uma coisa é muito nítida e muito legal quando você vai construir uma história. As 2 temporadas são muito diferentes entre si. E aí a gente tem uma primeira temporada que basicamente é mostrar a evolução da relação entre um dinossauro fêmea ou uma dinossaura? Ivaldo, você que é conhecedor dos dinossauros. Dinossauro existe? Ixi, Maria. É um dinossauro fêmea? Vamos chamar de dinossauro fêmea. Um dinossauro fêmea e um homem das cavernas. Eu vou dizer que tem um primeiro episódio, assim, arrebatador. Primal tem um primeiro episódio que é incrível pra te introduzir pro mundo daquela série. E a gente tem uma primeira temporada que eu basicamente vejo como aquela temporada é uma temporada episódica, né? Cada episódio conta uma historinha com o fio de relação que é a evolução dos dois, né? A evolução da relação entre os dois personagens. Sim, é bem isso mesmo. E eu gosto bastante da primeira temporada por isso, por ela ser episódica, sabe? Eu acho que o primeiro capítulo, o piloto, ele é desesperador. Ele realmente ele é chocante, né? Você já fica, caramba, essa história não vai ser tranquila, sabe? Eu entendo quem não voltou pra série depois de ter assistido o primeiro episódio. Mano, eu entendo. Pesado. Porque é pesado. Ele é pesadíssimo, retratando
Primeiro a perda do. Ele que a gente não tem um nome pra ele, né? Então, lá fora chamam eles de Fang, Spear. A T-Rex Spear. É o nome do episódio, né? Mas também intitularam os personagens como Fang e Spear. Sim. Primeiro, e a perda dele, dos filhos dele, da família dele, né? Da esposa também, pelos ataques de dinossauro, pra mostrar que o mundo lá era totalmente perigoso, né? E também a perda da Fang dos filhotes, né? Também que, mano, quando o bicho ataca e ele não consegue salvar lá os filhotes, e ela também não, eu fiquei, caramba, velho, isso não tá de brincadeira, sabe? Eu fiquei meio em choque, velho. E é legal que esse primeiro episódio, ele já indica muito como a série vai ser e o que você tem que se preparar pro que vai acontecer a partir daí. Logo na cena inicial, aquela cena inicial eu acho sensacional. Além do choque de você ver cada um ali perdendo seus filhos, mas eu acho uma sacada muito inteligente que ele mostra o Spear pescando e, tipo assim, é bem silencioso, você só vê o barulho da água, ele pescando normal, aí você vê ele na rocha observando a água, só observando a água, silêncio total, do nada pula um jacaré gigantesco tentando devorar ele e dá aquele pão, entendeu? E aqui, tipo, aquela cena eu acho sensacional, porque ela já deixa bem claro, tipo assim, é esse mundo que você tá. Aqui as coisas não são tranquilas. Você pode morrer a qualquer minuto, então se prepare, isso aqui é só o começo. Daqui pra frente vai piorar. E você tem toda aquela trajetória dele indo pra casa, entre aspas, né? Levar os peixes lá, aí é um pterossauro que aparece, ele tem que se esconder, você já vê ele suando frio ali pro bicho não encontrar ele, toda uma dificuldade, e aí fecha com os filhos dele, ele presenciando a morte da família dele. Então, cara, não tem como você ou não amar o primeiro episódio, ou não já odiar e falar, cara, não quero assistir isso, porque já é impactante do primeiro já, e já tem muita coisa além dessa história principal se comunicando em tela, cara, já é foda a partir daí. É um primeiro episódio que traz muita emoção em diversos sentidos, né? Quando você vai assistir uma boa história, ela tem que te passar muita coisa, né? Tem que te passar muitos sentimentos, e ela passa desespero, passa raiva, passa alegria em alguns momentos, né? Quando eles estão bem, drama, passa um monte de coisa ali que você fica apegado. E, cara, e são 20 minutos pra contar tanta coisa. É tão bem construída, tão bem pensado, você conseguir apresentar os dois personagens, que é um T-Rex, não vamos esquecer disso, a dinossauro fêmea é um T-Rex, e um Homem das Cavernas, unir os dois num problema e depois transformar eles numa dupla ou em companheiros que vão seguir uma jornada. Então você faz isso de maneira primorosa nesse primeiro episódio. Então, e obviamente já jogando na tela tudo que você vai encontrar, a violência que você vai encontrar na série, a brutalidade, a construção de mundo, que eu acho que é o primórdio, assim, e talvez seja a coisa mais incrível que você tem em Primal, que é a construção de personagens incríveis com um mundo incrível, um mundo muito perigoso e perceptível para quem tá assistindo de primeira, que aquele mundo é perigoso, que eles vão ter muitos problemas ali naquela jornada, e tentar entender como vai funcionar aquela relação, porque assim, o que eles tinham acabou ali. Então não é uma série que vai ter uma sequência de que eles vão buscar algo, eles não têm nada que buscar. A única coisa que eles vão buscar é uma relação, começar a entender a relação, como vai funcionar e o que eles vão fazer pra frente. Por isso acho que essa primeira temporada é tão episódica também, né? Porque o foco 100% é a relação que eles vão ter ali depois de tudo que aconteceu. Porque é interessante, porque eles ficam... Tem muito essa questão, primeiro, do pensamento, do instinto inicial deles, né, de cada um. Isso já entrando nos outros capítulos, né? Que é cada um por si, né? Tipo, cada um tem o seu instinto de... Pô, eu quero me alimentar antes... Eu que vou pegar, principalmente no segundo episódio, quando eles estão caçando lá, e eles ficam disputando isso, né? Porque eles não entendem essa relação, né? Eles acabam, eles têm no fundo, eles têm aquela relação de, cara, você perdeu a sua família, eu perdi minha família, cara, a gente tem essa ligação, sabe? Tem essa relação, mas eles não entendem isso, né? Então acaba sendo, eles tentando entender como é que funciona essa relação, né? Exato. E o legal nesse segundo episódio, que é o quê? Tipo assim, exatamente o que o Everton falou. Eu entendo que você perdeu os seus, eu perdi os meus. A gente não tem nada. A gente vai seguir junto. Só que no segundo episódio já tem essa quebra que é assim, estamos juntos, estamos. Mas a Fang, tipo assim, quem manda sou eu. Só que o Spear também, não, mano. Quem manda sou eu. E eles ficam nessa coisa de, tipo, quem vai liderar, quem vai comandar.
eu vou caçar. Não, quem vai comer sou eu. Não, mas eu quero comer também. Não, se vira, não sei o que lá. E fica aquela briga de, tipo assim, quem vai ser o líder, entre aspas. E no final das contas, esse segundo episódio ele fecha bem, mostrando que, tipo assim, não é ele que manda nela e não é ela que manda nele. Eles meio que entenderam que eles têm que trabalhar juntos. Isso só vai crescendo cada vez mais ao longo dos episódios. Mas esse segundo episódio também, ele é muito especial pra construir o que vem pra frente. Cara, sim, e eu acho que nisso a gente pode comentar os episódios que a gente mais gosta da temporada, né? Porque eu acho que o primeiro, ele é um destaque, porque é aquela bela introdução, né? Tudo que a gente comentou aqui do primeiro, ele é o coração para pontapé da série, né? E quando um episódio piloto é tão bem feito, é muito foda, né? Mas a série, a primeira temporada como toda, como ela não tem essa ligação direta em termos de história, né? Tem sim a evolução dos personagens, né? A gente tem os episódios que a gente mais gosta. Não, eu acho que tecnicamente Primal não tem nenhum episódio ruim. Todos são bons episódios. Bons pra ótimos, sim. E pra impressionantes. É isso, eu acho que não tem nenhum episódio ruim. Mas sempre tem alguns que a gente mais gosta, né? Quem quer começar a trazer um episódio que gosta muito pra gente comentar? Realmente concordo com você. Todos os episódios da primeira temporada, da segunda são maravilhosos, mas da primeira temporada principalmente são incríveis. E eu acho que o primeiro episódio que me pegou muito da primeira temporada, vamos trazer aqui mais ou menos em uma ordem cronológica de lançamento dos episódios, foi a Praga da Loucura, a Peste da Loucura, o Plague of Madness, né? Que pra mim esse é um dos episódios mais macabros, assustadores. É o 7, sétimo episódio. E o que você conheceu, né? Como você comentou no começo do... Foi o primeiro episódio que eu assisti. Isso, exatamente. E quando eu peguei pra assistir, você fica com aquela sensação de caralho, velho, o que tá acontecendo aqui, velho? Porque é um episódio muito bom, muito incrível, assustador. E tipo, você não espera aquilo. É muito incrível esse episódio. Eu gosto desse episódio porque ele tem uma questão que nos outros episódios eles enfrentam as coisas, né? Só que eles enfrentam, né? Sim. Eles vão pra cima, eles lutam. Nesse não, eles estão com medo, velho. Eles saem correndo. Muito medo. Você nota o medo no olhar. O Spear chega a ter pesadelo com o que tá acontecendo. A Fang fica relutante em se aproximar. É muito foda você notar o medo deles. É muito bom. Cara, esse episódio realmente ele é um dos mais bizarros, vamos dizer assim, da temporada. Porque eles criaram um visual assustador, bizarro e nojento pros personagens, né? Pro que acontece com os dinossauros ali. Pô, tem pior que aquele dinossauro bonzinho, né? Dá uma dó, dá um sentimento de puta, eles não mereciam passar por isso. Ai, espero que tenha um antídoto que resolva. Porque sempre tem isso, né? Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai pensar que pode melhorar, mas não. Nesse mundo não tem. Eu acho que esse é um episódio... Os outros já tem isso, mas o Primal durante essa primeira temporada, ele também vai colocando essa coisa da fantasia, né? Então você começa ali com uma coisa que eu não vou dizer que é palpável na realidade, não é, né? Obviamente o Homem das Cavernas, T-Rex, um montando o outro, a treta e tal. Mas ele sempre vai juntando elementos mais fantásticos. De acordo com que vai avançando os episódios, as coisas vão acontecendo e coisas bizarras acontecem, coisas incríveis acontecem. E ele dosa muito bem a criação daquele mundo, né? Voltando um pouco, um episódio que eu gosto muito particularmente é o terceiro episódio, Uma Morte Fria. Eu acho um episódio lindíssimo na narrativa dele. Sim. Visualmente é legal, mas ele conta aquela história do ciclo da vida, de como vai morrer, as coisas... Você precisa comer, você vai viver, você vai morrer, e você tem todo um ritual ali particular, né? Isso que eu acho foda, que ele tem dois pontos, né? Que é você tem a parte da violência, né? Que tipo, é a modo que eles têm, mas não é bem isso, né? Tipo, eles estão em busca de alguma coisa, né? E aquela coisa é um ritual próprio deles, né? No caso dos mamutos lá, cara. Então eu acho isso, puta, achei muito foda esse capítulo também. Acho muito bonito esse episódio, muito bonito. Um capítulo que eu gostei muito é o seguinte, que é o Terror sob a Lua do Sangue. Esse é muito bom também. Esse eu acho muito foda, cara. Porque ele mostra aquele negócio um dos episódios que mostra essa questão do predador, sabe? E nesse caso tipo, os morcegos gigantes, né? Então é um predador alado, a forma que eles lutam, como eles desafiam, toda aquela parte com a aranha, sabe? E nessa já tem uma parte que é essa questão da separação deles e no caso a Feng tendo a consciência de, pô, eu tenho que ir lá ajudar ele, né? Exato, muito foda, isso foi muito foda. O engraçado desse episódio, Everton, que tipo assim, esse eu acho que é um
Eu acho que é o único episódio da primeira temporada que realmente deixa bem claro que não dá pra você descansar. Você não consegue soltar um peido, um primal sem nada tá tentando te matar. Porque eles fogem de velociraptors assassinos, enfrentam vampiros morcegos alados da lua cheia e ainda tem uma aranha gigante que tenta devorar eles. Tipo assim, não para. É um perigo. E no final eles usam um contra o outro, né? Tipo... Exatamente, sensacional. Outro episódio da primeira temporada que me marcou muito quando eu assisti, eu achei sensacional, é o episódio 9. Que é o The Night Feeder lá, que é sensacional, cara. Pra mim esse Terror Noturno. Terror Noturno. É o episódio 9. Pra mim ele é tipo uma homenagem aos filmes de terror. Ele me lembra muito Alien, me lembra Predador, ele me lembra muito, sei lá, me lembra filmes de terror. Evil Dead. É, isso que eu ia falar. Eu falei, qual que é a principal referência? Tem o Tartakovsky falou, eu achei uma entrevista que ele fala desse episódio especificamente. Sou grande fã do Sanheim. Ele é minha inspiração e eu me baseei no filme dele, nos filmes dele, na maneira que ele filmava o Evil Dead pra fazer esse episódio. Até Tubarão ele deve ter usado referências, que você tem muito daquela questão de você ter a visão do predador, mas não mostrar diretamente ele até o final. Cara, esse episódio é sensacional. Esse episódio eles estão se refugiando na floresta e eles notam que tem alguma coisa caçando os animais lá em volta deles, só que não é nada convencional. Você nota pela Feng que ela começa a ter muito medo também. Eu acho que esse episódio, eles têm mais essa questão de medo do que tá acontecendo até do que os outros, porque eles notam que tem alguma coisa rondando eles, é alguma coisa extremamente perigosa, só que eles não sabem o que é, não conseguem identificar, não conseguem entender como funciona, de onde que vem, e eles só tentam focar em sobreviver, ficar de olho, ficar afastado, se proteger, e é muito foda como esse episódio constrói você vendo tudo que acontece na visão do predador. Você vê aquela criatura se aproximando deles, e como ela age atacando os outros animais, que é, meu Deus, isso é completamente visceral, o negócio é bem gore mesmo, assim. Cara, esse episódio é sensacional, é um dos mais assustadores que tem. E pra você assistir no escuro, e fone de ouvido é sensacional. Porque ele é todo escuro, e eu acho muito foda no final, quando eles usam o elemento do fogo, né, da luz pra lutar contra o bicho. Cara, é um contraste total no episódio, e fica muito foda, e isso é uma parte legal também da história, porque eles estão com medo durante a maior parte do episódio, mas quando é pra enfrentar o bicho, eles não temem, eles vão pra cima, e quando eles descobrem o ponto fraco, aí é que eles vão pra cima mesmo. Sensacional. E uma coisa legal que eu até comentei no começo do podcast, como ele sabe trabalhar com os elementos do cenário. Tem duas ceninhas que eu notei assim, achei curioso, não sei se ele jogou de brincadeira, se é intencional ou não, enfim. Ele tem dois momentos nesse episódio que ele joga meio com a indiretinha pra você entender o que tá acontecendo, você ter uma noção do que aquele predador é, como ele age, que é a cena de quando eles estão ali numa floresta, ouvindo sons, como se tivesse alguém se aproximando, e mostra um dinossaurinho pequenininho correndo atrás de tipo um mosquitinho, uma libélula que seja, e esse dinossauro, por sinal, parece muito com essa criatura. E em outro momento eles estão sentados ali em volta da fogueira, e você nota um louva-a-Deus escondido nas sombras, atrás de umas folhas, e ele ataca uma mosca e começa a devorar, e você nota que o Spear ele tá de olho, ele começa a meio que observar, pensar naquilo ali. Então é mais uma indiretinha, mas que também indica muita coisa do que tá acontecendo, como a criatura age. Achei sensacional como ele comunicou isso. Esse episódio realmente é um destaque da temporada, ele é muito bom mesmo. Toda essa parte técnica que vocês comentaram e também pela sensação de urgência que ele passa, né? Talvez seja um dos maiores perigos que eles enfrentam direto na mente na temporada, né? Nessas monte de coisas que vão acontecendo. Mas um episódio que eu destaco aqui também, acho que é um episódio que vocês também destacam, mas eu acho que dificilmente não é destacável, porque ele é o episódio mais brutal, acho que da série como um todo, é o quinto episódio, né? A Fúria dos Homens Macaco. Talvez seja o episódio mais visceral, violento, brutal da série toda, né? A primeira temporada. Ele é foda, cara. Eu gosto dele porque ele é o primeiro que você teme de fato que um personagem vai morrer, que a Feng vai morrer, cara. E que eles temem pela vida um do outro. Você vê como eles se preocupam em manter o outro vivo, que ele já tem uma relação de companheirismo ali. E mostra o quanto o Spear ele é um cara, tipo, que ele é realmente um super-herói, né? Ele é o Conan, ele é o Hulk nesse episódio, ele é literalmente o Hulk nesse episódio. E tem toda essa questão já no tratamento mais místico, né, que tem na série também. Bem fantasioso, né?
E bem funcional, né? Mas, cara, mesmo que você já tenha um nível de violência anteriormente a esse episódio, quando chega nesse episódio, o negócio extrapola, assim, ele vai pra outro nível. É um negócio, assim, bizarro o quanto ele é pesado. Mas ele engraçado que ele vai aumentando o seu grau de violência à medida que a raiva e o problema do Spear começa a aumentar também, porque né? ele é total um contraste também. Eu gosto muito que os episódios, muitas das vezes, eles têm um contraste, né? Ele começa super calmo, eles estão num lugar muito bom, né? É aquilo, né? Você tem a calmaria antes da tempestade, literalmente, né? Você tem aquela construção deles andando no mundo, vendo as paisagens, alguma coisa bela acontecendo. Tanto que às vezes você vê os episódios e você fala assim, calma aí, falta 7 minutos pra acabar o episódio, basicamente não teve nada ainda, né? Tipo assim, teve alguma coisa, obviamente, mas tem muito mais coisa pra acontecer. Às vezes tem, uma cacetada de coisa aí pra acontecer. É engraçado que ele jogou outra sacada que eu achei interessante. Aquele lugar lindo, paradisíaco, com um oásis no meio de um lugar de tanto caos, lindo, borboletinhas, o sol batendo, um lago ali. Nossa, que coisa maravilhosa. Ele põe até os peixinhos andando na mão do cara. Ele, tipo, literalmente só põe a mão, o peixe vai na mão dele, ele pega, come. Nossa, que maravilha. E depois você vê no que dá, né? Pra você ver que nada em Primal é legalzinho, é fofinho. Não existe momento de paz ali. E complementando, ministro, além do que você falou, tipo, da raiva, de todos os sentimentos que ele vai tendo com o que vai acontecer com a Fang mais no final do episódio, uma coisa que eu achei muito foda é o quanto você nota medo nele. Mas não medo, tipo, dos bichos ali que eles estão enfrentando, mas no medo de perder ela. Porque literalmente ele já perdeu tudo. É verdade. A única coisa que ele tem é ela. Então, ele se põe à prova de qualquer coisa. Tipo, não importa o que ele tem que fazer. Tanto que ele pega aquele líquido negro e fala, foda-se, não vou tomar uma gota. Ele toma todo aquele líquido do Prometheus lá e seja independente do que acontecer. Ele vai com o que tiver que acontecer. Tanto pelo medo que ele tem de perder ela. Ah, é muito foda. Esse episódio é muito foda, muito pesado, muito incrível, assim, em todos os termos, né, de ação, de brutalidade, também esse ponto da narrativa de relação entre eles é foda. Everton, mais um destaque? Cara, um que eu tenho muito destaque, eu acho legal que ele já trata bem essa questão da bruxaria, do misticismo, que é a Convenção dos Malditos, né? Sensacional esse episódio. E eu gosto muito que esse episódio ele tem uma pegada dessa questão de ter um ritual, de ter uma sociedade dentro lá daquele mundo que você entende primeiramente que é totalmente primitivo, né? Muito pelo Spear, mas você vê que tem uma certa organização em outras partes, né? Então, evoluções diferentes, né? E esse grupo que tem todo um envolvimento com relação a tomar uma alma, criar outras pessoas mas o que eu acho muito legal desse episódio é a personagem lá, eu vou chamar de bruxa, né, que é o que eu entendo, que ela é a responsável por fazer o ritual e ela percebe lá a história de cada um, né, a história da Fang e do Spear, e ela se compadece deles, né, porque ela tem uma história semelhante. Então, cara, esses toques eu acho muito foda. Eu acho realmente que é uma construção dos personagens muito legais, né? E pra você ver a genialidade, tudo tava progredindo para que o ritual fosse feito. Só que o fato dela ter manipulado a Fang lá com a magia dela, que é uma magia extremamente poderosa, e ela ter notado que só pelo espírito tá gritando, pedindo ajuda, e ela vê que isso meio que tá quebrando a magia com a Fang, ela pensa, que ligação que esses dois têm, porque tá quebrando o poder da minha magia. Aí ela começa, vou investigar pra ver o que eles têm, por que eles são tão ligados. Cara, isso é muito sensacional, cara, é muito incrível. E além dela avaliar, dela entender o lado dos dois, ela ainda vem e mostra o lado dela, por que ela tá tão dividida, porque ela tem toda aquela diferença entre as outras, por que ela é tão triste. É muito bem feito, e eu acho que é o episódio mais emotivo, assim, que até o fim, principalmente no final, ele é muito mais emotivo. Ele não é tão visceral, tão violento, ele é muito mais emotivo. E caiu muito bem, não ficou ruim, não destacou dos outros, ficou sensacional. Ah, ele é muito bom mesmo, com certeza. E vamos lá, né, tem uma bruxa montada num pterossauro preto de olho vermelho, cara, isso é sensacional. Essas sacadas são muito fodas mesmo. Puta merda. E na segunda temporada que vai ter muito disso, né? Vai ter mais ainda disso. E pra vocês verem, né? Desculpa te cortar, Vinícius. Vocês notam que, além de ter outras raças, outras espécies,
criaturas, seres diferentes, você nota que tem muita coisa pesada pro lado místico mesmo. Tanto que ali a gente tem uma entidade, aparentemente é um tipo de deus, alguma coisa superior, completamente diferente do que tem ali. Então você nota que, tipo, não se fecha só num mundo primitivo só. Tem muita coisa naquele universo de Primal, muita coisa. Tem tanta coisa que a temporada se encerra com um puta gancho, né? Sim. Pra você expandir esse universo, né? Tem um 10º episódio ali, o Escravo do Escorpião, que é o último episódio da temporada, que o interessante desse episódio, pra gente finalizar essa temporada e emendar a segunda, é justamente a ponte que ele faz, né? Que você aparece, outra personagem que tem interação direta com os dois ali, né? Você não entende muito bem o que tá acontecendo e tudo mais, mas você vai ter, assim, eles se prestam a criar essa relação entre eles cuidadosamente durante os episódios da primeira temporada, e na segunda temporada, e no gancho da temporada da segunda, né, no último episódio da temporada, você coloca alguma coisa que abala de alguma forma aquela relação entre eles, né, e faz eles pensarem o que pode ser maior. Já viram uma loucura total, porque a gente já tinha um Tiranossauros com um Neandertal, aí agora a gente tem um Tiranossauro com um Neandertal e um Homo sapiens, então já fica uma doideira completa já. Cara, e isso é engraçado, né, porque tirando classificações científicas da espécie em qual pertence cada um deles, você sabe que o Spear chega diferente ao final da temporada, a Fen chega diferente ao final da temporada, e você espera pra ver o que vai acontecer. Tanto que a segunda temporada, eu acho que a gente pode, claro, entender ela como uma expansão absolutamente gigantesca do universo da primeira, né? Os caras atravessaram o mar e eles foram pra literalmente um mundo novo, né? É tipo Alien, Oitavo Passageiro pra Alien 2. É tipo, é o mesmo universo, mas um negócio completamente diferente. E tanto que a ideia do Tartakovsky pra essa segunda temporada era realmente promover alguma coisa mais narrativa continuamente, né? Então ele pensou em mini arcos ali pra temporada, né? Expandir bastante esse mundo, né? Trazer ideias diferentes. E ele cita até o próprio Convenção dos Malditos, como o Everton colocou um dos episódios favoritos dele, né? Num destaque da temporada, como um episódio que era mais complexo na primeira temporada e que ele queria explorar de alguma forma mais na segunda, não a história diretamente, mas a maneira que o episódio é construído, obviamente sem abrir mão do que foi a primeira temporada, né, a ação, a brutalidade, a relação entre os personagens. Então a segunda temporada ela se presta a fazer isso, expandir muito mais o universo, colocar muito mais personagem, mas ainda assim ter os seus destaques ali, né? O que vocês acham da segunda temporada? Vocês gostam? Vocês acham que mantém o nível da primeira? O que vocês acham? A segunda temporada eu acho ela incrível, é uma temporada muito boa, ela constrói muitos mais elementos diferenciados do que a gente viu na primeira. A primeira ela tem mais essa pegada de episódio do dia, monstro do dia, como sobreviver a um perigo específico e construção ali dos dois, da relação dos dois protagonistas. Nessa segunda não, nessa segunda a gente tem uma expansão muito maior do mundo de Primal, você tem muitos mais personagens humanos, você tem muito mais coisas que vão levando a um foco mais, não tanto enfrentar monstros, enfrentar criaturas, é uma coisa muito mais humana, muito mais transformação, evolução humana, tanto que você vai tendo muito mais comunicação verbal ao longo de muitos episódios. Eu acho a temporada incrível, também gostei muito, porém eu ainda prefiro a primeira. Eu ainda achei a pegada da primeira mais interessante, assim, me prendeu mais. A segunda eu achei bem impactante, bem interessante, mas a primeira eu ainda prefiro. Mas a segunda não deixa de ser uma ótima temporada também. Eu também, eu prefiro a primeira temporada. Eu gosto da segunda, mas eu prefiro também a primeira. Eu acho que ele tem uma construção de mundo mais misteriosa, assim, sabe? Acho que pelo fato de ter uma narrativa só, praticamente, a segunda temporada, já não me atraiu tanto. Apesar de eu achar também com ótimos episódios. Só que ela parece que ele vai pra um mundo que o Tartakovsky jogou muito Civilization, tá ligado? Aham. Que é tipo uma mistura maluca de tempos e de... Porra, tem viking, tem egípcio, tem romano, tem uma porra toda. Aí você fica, caralho, velho, que porra que tá acontecendo, sabe? Sabe o que parece? Parece que ele não ia ter
tempo de fazer outras temporadas, ou não deram o sinal verde pra ele fazer outras temporadas, falou assim, coloca tudo que você acha que tem que colocar nessa temporada. E ele foi colocou ali um monte de civilização, um monte de ideias, que assim, quando você vê o todo da temporada, eu acho que funciona pra caralho. É uma temporada que eu gosto muito. Talvez o único episódio que eu não gosto, e não é nem o episódio em si, mas algumas ideias, seja o último, que eu acho que tem umas coisas que eu não gostei. Mas a gente vai conversar, eu acho. Acho não, tenho certeza que vamos conversar sobre isso. Mas assim, como um todo, eu acho uma temporada incrível, assim, também. Tem os mini arcos que eles se colocam a fazer, eles colocam aqui de maneira interessante. E eu acho que uma coisa que é muito, muito boa nesse episódio aqui, nessa temporada, né? Que como você tem a introdução dessas outras civilizações, você tem alguns personagens de destaque, né? Primeiro você tem a Myrrha lá, que é a escrava que eles encontram no final da primeira temporada, que se torna uma personagem regular da segunda, né? E basicamente a terceira... o terceiro membro do grupo deles, né? Não são mais só os dois, mas a gente tem a Mira ali perto também, em vai e voltas, mas chegando no final ali como parte deles, né, também, cria relação com ela. Mas eu acho interessante essa temporada, a gente vê o ponto de vista, porque na primeira temporada a gente tem o Spear e a Feng lutando com os problemas que eles vão encontrando ali naquele mundo primitivo. Na segunda temporada, você tem as civilizações, então você tem o ponto de vista de que eles podem ser agressores em algumas situações, né? Então você vê ali personagens que têm raiva, têm ódio, ou têm sentimento de vingança com eles, porque eles tiraram muita coisa deles também, né? Então você tem os pontos de vista trocados também, né? E isso é interessante também de ver em alguns momentos. Mesmo que isso não seja tão bem construído numa parte essencial da temporada. Mas enfim, vamos pros nossos destaques então dessa temporada? Vinícius, só complementando o que você falou, sim, bem lembrado, eu não mencionei isso. Uma coisa que eu acho, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, que deu aquela pesada assim um pouco, a gente deu aquela desacelerada, não que considerou a obra ruim, mas você deu aquela uma leve desmotivada, é que na primeira temporada eles meio que sobreviviam ao que tinha em torno deles, e o caminho deles era meio que um caminho livre, eles estavam seguindo e ligando a relação deles, tararau. Nessa segunda, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas tipo, muito se virou em torno do que o que eles vão fazer para encontrar a Mira, onde vamos levar a Mira, temos que seguir a Mira, temos que salvar a Mira, temos que levar ela para a cidade dela. Então ficou uma coisa muito tipo focada em auxiliar um personagem só, que chegou recentemente, que não passou pelo que eles passaram antes. Então acho que foi uma coisa que foi afunilando para focar num caminho só. Então fechou um pouco daquele universo aberto, cheio de riscos, perigos e mistérios, para focar literalmente em seguir a jornada daquela personagem. Isso eu senti um pouquinho. Você tem muito isso do primeiro episódio pra frente, que é o que vai seguindo a história daqui. Não, mas com certeza. A temporada inteira é baseada nisso. É baseada em eles indo atrás dela, eles tendo consequências de algumas coisas que acontecem e tendo que lidar. Então, é bem isso aí mesmo. Longe de algum problema, porque eu acho que a Mira é um personagem muito legal, funciona pra caralho. Mas é o que vocês falaram, tipo assim, deu a impressão que nessa segunda temporada alguém chegou e falou, amigão, fechou aqui, ó, agiliza, o que você quiser contar, conta, resume, te dou 10 episódios de 20 minutos, faz o que tem que fazer aí, fecha essa história e vamos embora. Porque foi tudo muito rápido. Se tivesse mais tempo de ter construído a relação dela com eles, se ela tivesse mais confronto com a Feng, até elas pegarem uma amizade, confiança, seria talvez até mais interessante. Só que tudo foi resolvido um pouquinho mais rápido. E deu aquela coisa de tipo assim, sequestraram ela, vamos entrar no meio do oceano. Sem querer, do meio do oceano eles pararam exatamente na ilha onde ela estava. E andando, sei lá, 5 quilômetros, eles estavam exatamente no vilarejo onde ela estava presa. E virando a esquina, ele é exatamente onde ela tá com o negócio dela. Então ficou muito, tipo... Sabe aquele jogo, quando você vai jogar jogo de PlayStation, que tem você aperta um botão, aparece um símbolozinho no chão dizendo onde é que você tem que ir pra chegar na missão? Deu a impressão que era mais ou menos isso. Sim, é verdade. Olhando pra esse lado faz muito sentido. Mas bem, quais são os destaques que vocês têm pra essa temporada, né? Acho que a gente pode até... porque até o Tartakovsky falou disso, que ele pensou na temporada como 3 arcos, não fechados, mas assim, você consegue dividir meio que a temporada em 3 ali, nessa primeira parte. Acho que os 2 primeiros episódios, o terceiro talvez, dele se reencontrando com a Myrna, né, indo até lá e tal, e você tem um mini arco ali da Feng. Acho que até o sexto, né, os 6 primeiros, né. Não, na verdade acho que
Eu não sei, 3 arcos eu não sei, tá ligado? Mas, tipo, se você considerar um primeiro arco, o Spear lá naquela vila, a primeira, e a Feng com o outro dinossauro lá, como um arco, e depois o arco dos Vikings lá com a Mia. Eu acho que ele salvando. pensou assim, né? Mas meio que dá pra juntar tudo, né? Tanto que quando no episódio 4, aí depois, que é onde tem uma grande ação, tipo, muita coisa acontece, no 5º episódio ele dá uma pausa, né? Exatamente. O 5º Que é episódio que é um dos destaques pra mim da temporada. Esse 5º episódio é uma das coisas mais sensacionais, velho. Esse episódio é sensacional. Esse 5º episódio, eu tive essa impressão. Pra mim foi uma grande homenagem a HP Lovecraft, cara. Porque pra mim eu tava vendo alguma coisa do chamado de Cthulhu, alguma coisa com aqueles cultistas, gente louca lá. Nossa, pra mim eu tava assistindo um RPG do Call of Cthulhu, tá ligado? Alguma coisa baseada em obra de HP Lovecraft. O Tartakovsky fala que o episódio é abertamente inspirado num conto do Robert Howard, que é o criador do Conan e um grande amigo do Lovecraft, né? Então, você tem esse ponto, né? Botar o Charles Darwin pra lutar contra um maluco, Ele véio. põe o Charles, né? A gente deduz que é o Darwin, né? Não, tipo, a gente deduz porque é muito óbvio, né? Sim, exatamente. Não, da evolução é só... Mas o que eu acho foda desse episódio é o velho lá, que é porradeiro, velho. Sensacional, velho. Que ele que mostra que a teoria é tipo, mano, você tá em grande estresse, você volta a ser um primitivo, tá ligado? Mano, é muito foda isso. E no conto do Robert Howard, o conto que se inspirou, ele fala o quê? É um conto de alguns cientistas ingleses que estão conversando ali sobre o tempo dos homens da caverna, e o conto avança no tempo e mostra o que realmente acontecia naquele tempo. Então, os caras falando, eu acho que acontecia desse jeito, aí mostra o que realmente acontecia, né? Então, aqui também, né, nesse episódio, homens conversando, daqui a pouco chega um policial e falou assim, cuidado aí que o maluco tá solto, doidão aí, que mata todo mundo, mas não falou que era uma entidade o maluco, né? Não, ele falou que era um bandido, mas não uma entidade, o cara é um monstro. E acontece tudo o que acontece, é um episódio brutal também, mas é um episódio muito legal. E é uma quebra interessante da temporada, porque é o primeiro episódio que a gente tem muito diálogo, né? Sim. Da série como um todo, é até né? estranho. É até estranho, né? Sou estranho, né? Você fala, caralho, isso é a mesma coisa que eu tava assistindo até agora. Mas funciona super bem, porque ele traz a essência do primitivo, antigo, daquele mundo desconhecido, fantasioso que ele cria aqui, pra uma coisa mais moderna, entre aspas, né? Porque ainda é muito longe da nossa realidade, mas diferente, né? Então, é um episódio muito bom, Everton, esse episódio mesmo. O Everton comentou, mas também não chegou a dizer como um destaque, mas eu preciso destacar, porque o episódio 4 também, ele é visceral, ele é incrível. E além dele ser extremamente violento, né, você... Teve basicamente o episódio que a gente teve da primeira temporada lá dos macacos, a gente tá tendo aqui no episódio 4. Mas a Névoa Vermelha, o nome do A Névoa episódio. Vermelha. E eu achei ele muito tenso também, porque no Frigir dos Eggs ali, quando eles já estão naquela matança desenfreada, tem um momento específico em que o Feng tá lutando, o Spear tá lutando, a Feng também tá se ferrando pra caramba, e eles já estão entrando num frenesi de violência assim incontrolável. Só que nesse bate aqui, bate lá, mata aqui, mata ali, o Spear acaba matando uma criança. Sem querer ali no conflito, na luta, ele acaba derrubando e matando uma criança. E naquele segundo ele para e dá aquela olhada. E eu não sei vocês, mas aquilo me fez viajar automaticamente pro primeiro episódio da primeira temporada. Pensando no quê? Você imagina o que pra aqueles vikings ali, nórdicos, sei lá, vikings, estavam ali de boa, na deles, independente se eles escravizavam ou não, bem, eles faziam as merdas dele. Mas pra eles, ele era um povo que tava ali dormindo quietinho na casa deles. Do nada, chegou um monstro gigantesco, um dinossauro e um bicho peludo louco com uma espada, um machado na mão e saíram dilacerando e matando todo mundo. Então você tem aquela mesma alusão de, meu Deus, meus filhos foram mortos por um dinossauro, um monstro gigante. Só que aqui você também tem aquele povo, até porque muitos não eram soldados, eles mataram muitos moradores normais ali do vilarejo, só estavam tentando se defender. Então, na visão deles... Aquela ideia que, tipo, ambos estavam tentando se defender, né, cara? Não, exatamente. É bizarro, tá ligado? Então, na visão do pessoal que não era nem soldado, só tava tentando se defender, eram monstros que estavam destruindo eles, entendeu? Não eram os nossos heróis. E eu achei essa quebra, assim, de ideia muito foda, cara. E é a coisa e é muito foda de mostrar que, mano, eles são um exército, né? Os dois. Cara, eles são muito fortes.
Esses caras mostram a evolução da força deles mesmo, de, tipo, experiência em combate, em batalha. Tudo que eles passaram na primeira temporada transformou eles em máquinas de guerra, de batalha ali mesmo. Então eles são muito fortes. E esse ponto que o Ivaldo colocou é interessante, porque nesse primeiro arco a gente tem essa primeira parte, né, principalmente dos vikings, que a gente sabe que eles são o povo que escravizou a Mirra, que eles encontram no final da temporada. Então eles vão lá e libertam ela. Então você tem aquele confronto. Esse episódio é um destaque porque ele é brutal. E eu gosto muito do 6º episódio também, que é o do Vidar, que é... Esqueci de mencionar uma coisa muito importante. Nossa, isso não pode passar batido. Além de toda essa analogia e de também ser um episódio visceral, sanguinário, né, macabro, assim, meu Deus, muita violência, ao mesmo tempo é um episódio muito tocante, que você tem a chegada do pai lá, o líder lá, viking, no vilarejo, chorando, encontrando a mulher dele morta e fazendo o enterro dela. Ah, isso é no 4º episódio? Não, é o final do 4º episódio, se eu não me engano. Ah, tá. Então é isso. Então é o final do 4º episódio. Eu tava achando que era o começo do 6º. Não, é o final do... Porque no 6º é esse, o Vidar, né? Que é o, vamos dizer, que é o patriarca, é o chefe da aldeia, vê a família dele morta, vê a aldeia destruída, e aí é aquela coisa da duplicidade, né? Agora você vê um ponto de vista de outra pessoa e fala, caraca, quem que veio aqui, destruiu a aldeia, destruiu todos os meus companheiros de vida, destruiu a minha família. E assim, o 6º episódio traz essa busca de vingança direta, né? Dele e do filho dele contra a Feng, o Sper. Literalmente direta, né? Porque eles ativaram o GPS e encontraram os caras no meio do oceano rapidinho num lugar... Exatamente. E, cara, a briga que eles têm, né? A luta, a sequência de ação desse episódio, ela é sensacional, assim. Esse episódio, ele tem um cuidado estético. Então a gente também tem uma diferença de cuidado estético, de escolhas pra ação, porque agora são humanos lutando, né? Na maior parte do tempo, né? Então você tem movimentos diferentes, você tem uma sequência de ação diferente, assim, e que eles conseguem colocar muito bem, assim, nas histórias. E essa do Vidar é muito boa. É interessante ver o quanto... o que acontece, né? O que acontece com eles, né? E também esse episódio é interessante porque ele tem a conclusão do que aconteceu atrás lá da Feng engravidando, né? Sim. Tendo filhotes novamente. Não, e é muito bonito você vendo a alegria do Spear em ver que ela vai botar os ovos, ou seja, que ela vai conquistar o que ela perdeu, ela vai ter os filhos dela de volta. É muito... Chega a ser fofo você ver a interação deles, é muito bonito. Você vê o quanto eles não só dependem um do outro, como eles têm carinho um pelo outro mesmo. É muito, muito da hora você ver a relação deles. E a Mira também se mostra uma personagem do caralho, porque ela começa a ajudar em combate, ela conserta barco, ela é sensacional essa personagem também. Posteriormente a gente tem, engraçado, né, aqui como ele fala de arcos, a gente tem realmente 3 episódios que são uma história fechada, né? A partir do 7º episódio a gente tem uma história fechada, de episódios chama, o 7º episódio chama O Colosseus, é assim que pronuncia? Colosseus? Colosseus, nossa, que difícil isso. É difícil, eu também não... Apenas li o que tá escrito. Colosseus, ou seja, como você queira chamar, o certo, depois me corrija se eu estiver errado, que é o episódio O Colosseus, o Colosseus parte 2 e o Colosseus parte 3, 7º, 8º e 9º episódios, que você vai ter uma história fechada ali, é uma história fechada mesmo, uma narrativa que acontece constantemente, então um episódio tem cliffhanger pro outro e você tem uma coisa fechada ali, e é um arco assim muito bem construído, né? É tudo interessante, a construção dos personagens, o que eles evoluem e também a parte de ação, né? E tudo que acontece ali também pra expansão desse mundo, né? Aí a gente vê ainda maior a expansão do mundo, né? Sim, mas é literalmente um filler. É literalmente um filler de anime. Não sei, cara. Ele me lembrou muito... Sabe o que? Ele me lembrou muito Game of Thrones, cara. Na parte da Calice, tá ligado? Sim, é verdade, faz sentido. Aquela questão de dominação, assim, pela força, tem um gigante, tem umas coisinhas, tá ligado? Tipo, o Feng como um dragão, tá ligado? Porque era basicamente isso, né? Eu não entendo como filler, porque eu acho que realmente faz uma parte da história, tal, do mundo lá, mas o que é estranho é essa questão dessa mistura de mundos, né? Você fica meio perdido. No 2º episódio eu acho muito legal quando ele repete uma cena específica
com Sim, diversos eu sei tipos de qual que é. monstros, né? E que é uma cena do Spear matando os caras, depois a Fang e o gigante lá. Eles todos, a mesma animação deles, mas com inimigos diferentes, né? Pra mostrar que aquilo se repetiu, passou um tempo, sabe? Aquilo eu acho muito legal, é muito interessante a maneira como é apresentado. Eu acho legal, tipo, eu acho que ele tem um começo, um meio e um fim satisfatório, sabe? Sim. Você tem uma construção de antagonista, de vilã, no Sim. caso daquela rainha que sequestra os ovos da Feng, sequestra a filha do gigante. E é aquela sensação de que, cara, eles não têm um minuto de paz. Não, literalmente. Cara, eu acho episódios incríveis, assim. Eu acho que ele tem uma evolução de ação importante, tem uma antagonista, filha da puta, que você tá torcendo pra morrer desde de tudo. Você tem... Eu acho uma coisa que Primal faz muito bem também, é a inserção de flashback pra você entender por que o personagem tá ali, ou porque ele tem algum sentimento específico. Então, eles fazem muito bem isso. E tem toda a brutalidade que a gente adora no Primal, e funciona super bem, né? E a gente é recompensado em vários momentos ali. Então, eu acho que, cara, é uma construção interessante. O que eu não gosto tanto, que eu acho que eles criaram ali do 6º pro 7º e eles não souberam finalizar, é a parte do Vidar mesmo. Eu também não gosto. Sim. Porque, porra, eu acho legal a construção do negócio lá místico, que o cara tem tanto ódio, tanta raiva, tanta coisa inacabada, que ele se torna uma entidade, mas posteriormente eu acho muito ruim a resolução que eles dão pra ele. Eu não sei o que vocês acham. Eu não gosto muito dessa parte dele se tornar uma entidade, tá ligado? Tipo, eu acho que seria mais interessante se ele voltasse como o cara mesmo, tá ligado? Sim. Como o próprio Vidar, sabe? O humano, mas, cara, com um berserk, sabe? Sim, boa. Mas, tipo, ele virar aquela entidade eu achei muito esquisito, cara. E, tipo, ele se transforma naquilo, né? No começo do Colossaus, acho que do episódio, né? Do primeiro. E some, tá ligado? Aí depois tem pra no final chegar naquela conclusão, né? Então, é mais estranho porque você tem... Quando eles perdem a primeira batalha, que eles estão ali na fogueira se recuperando, tem um momento que ele tem... Eu não sei se foi um pesadelo ou se realmente apareceu aquela entidade no fogo lá. Sim. Só que, tipo... E aí, tá ligado? Apareceu por quê? Não faz sentido. Eles não cultuam aquela entidade. Não tinha ligação com nada. Aí você tem aquela morte dele, que é até uma brincadeira interessante. Você vê as anjas descendo ali. Os Valkyrias, né? Pra buscar ele, só que como ele morreu baseado em ódio, vingança, não, vai pro inferno, se fudeu. Só que mesmo assim, tipo, você não tem tanto impacto no personagem, que ele não teve tanto tempo pra ser apresentado, pra dizer que realmente ele chegou lá, falou com o deus do inferno, total, o cara falou, não, beleza, você quer subir? Vamos fechar aqui, você sobe lá e vira o Hulk de fogo, tá ligado? Podia até acontecer. Tipo, o misticismo, ele tem na história, né? Tipo, já aconteceu em outros episódios isso, né? Tipo, essas questões mais místicas e tal. Então não é surpreendente, mas pra mim não funciona muito bem, sabe? Porque ficou forçado. E ele voltou muito overpower pra chegar no final e acabar daquele jeito. Eu também não gosto. Também acho que... Talvez se fosse uma ideia pra se construir com mais episódios e outra temporada, podia até funcionar. Mas dessa ficou jogado, sabe? Ficou... Tanto que você tem uma sequência tão boa na sequência da rainha ali, que eles estão presos, eles estão escravizados, com um final tão bonito de redenção e de liberdade, que quando ele chega meio que dá uma estragada no clima, sabe? Sim. Tipo, mano, os caras lutaram tanto, se ferraram tanto e agora eles vão se fuder por nada. Ele chegou bem no modo Jason, né? Ele veio andando devagarzinho. Exatamente. Uma hora eu chego lá, uma hora eu espero. Parece mesmo, né? Aí, tipo, e é meio o último capítulo eu não gosto tanto, porque ele é meio marcado que alguém vai se ferrar, né? Tipo, ele provavelmente vai morrer se sacrificando pra salvar alguém, né? Uhum. Tipo, era meio óbvio que ia acontecer. Eu não gosto da... Uma cena que eu não gosto do último episódio é quando eles vão... A Mira vai dar o filho pra ele, né? Eu acho muito bizarro. Porque pra mim funcionaria muito melhor se isso tivesse acontecido antes dele tá fudido, tá ligado? Exatamente. Faria muito mais sentido, cara. Pô, o cara tava há uma temporada inteira salvando ela, lutando por ela, aprendendo os costumes dela, estando junto dela ali o máximo possível. Pô, ela demorou pra caramba. Aí depois, tipo, tem toda essa parte, aí depois que tem, acho que no 9º episódio, que é quando vai finalizar o arco da rainha lá, que escravizou eles e tal,
tem um flashback dela, né? Aí mostra ela com o namorado, mostra a cidade, o lugar que eles viviam lá e tal. Fala assim, não, beleza, você tá mostrando isso aí é porque realmente não vai rolar nada ali, Espere e Mia, tipo, foi uma construção de amizade ou de companheirismo mesmo, né? Por tudo que eles passaram. Aí, aquela parte ali eu achei meio caída mesmo também. Tipo, cara, será que era isso mesmo? Que, tipo, era isso que ia fazer com que o legado dele continuasse? Não, tipo, eu tava pensando, antes, quando ele é atacado lá, ele se fode, eu pensei, caramba, mano, ele devia ter um legado dele, tá ligado? Aí depois ele entregue, né? Tipo, mas eu acho que se fosse antes, eu acho que funcionaria até. Principalmente naquela parte quando ela vê lá a história dele lá na parede e tal, eu acho que funcionaria melhor, sabe? Tem uma parte boa pra fazer isso, que é na parte que eles estão dormindo, eles estão fazendo uma festinha lá? O negócio lá da lua, quando eles estão lá cultuando a lua. O negócio também. da lua. Aí tem uma parte que eles estão fazendo uma festinha, aí eles estão dormindo, tá a Feng, né, o Esper dormindo, aí ela fala assim, não, vai dormir no quartinho ali, aí vai só ela e ele pro quartinho, assim, né. Aí ela tá pensando no quartinho, eu falei, eita, ela vai ficar no quarto. Daqui a pouco chega a Feng e destrói tudo, né, eu falei, mas o que essa Feng veio fazer aqui, idiota? Fosse ali, beleza, ele tinha um clima, tinha alguma coisa acontecendo, né, mas eu acho que o time foi errado, entendeu? É, também. E querendo ou não, deu um pouco de sensação de pressa pra finalizar. Porque você resolve muito rápido a questão do Vidar, você resolve muito rápido o legado do Esper. Porque assim, a cena final é muito legal. Cena final, você pensar como legado aquilo ali, perfeito. Novelão, né, cara? Novelão perfeito, mas o antes eu acho que ele dá uma quebra, assim, que eu acho que não estraga a experiência, obviamente, mas que você pensa, pô, podia ser melhor, porque eu sei que eles têm capacidade pra fazer muito melhor. Eles teriam como fazer muito melhor. A montagem em si dessa batalha final é estranha, porque o cara de fogo chega, realmente inicia-se uma batalha incrível. Parece que a gente tá assistindo uma cena de anime, que cada porrada que o cara dá sai explodindo fogo pra todo lado. Realmente parece que ia ser uma luta interessante até. Pelo menos, por mais que o personagem ali, o vilão, não era tão interessante, mas pelo menos a luta parecia que ia ser um pouco interessante. Mas eles literalmente sobem uma montanha pra chegar lá em cima e ele pular junto com o cara lá pra baixo. Ficou meio... não é marcante, realmente. Se você pensar, quando você pensa na série como um todo, a batalha final não é tão marcante nem perto como batalhas anteriores que tiveram, né? Mas assim, obviamente, a gente, quando chega no final, ainda tem a sensação de que a gente assistiu um produto de animação absurdamente fora da curva, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que assim, o saldo é positivíssimo. Mesmo a gente considerar alguma coisa que a gente não gostou no final, mas assim, quando você vê a história inteira, é uma qualidade em todos os aspectos que você fica ali com aquilo marcado, né? A gente conversando hoje, tanto pra quem assistiu mais recentemente, pra quem não assistiu, você tem marcante várias cenas, vários momentos, várias passagens das animações que você falava, caralho, isso aqui tá muito bonito. Muitas cenas que a gente não comentou que com certeza vão, pra quem tá ouvindo o podcast e pensando na série, quando assistiu, fala assim, pô, mas eu gostei desse outro episódio que eles não falaram. Porra, perfeitamente, porque tem muita coisa, tem muita cena, tem muito acontecimento que pode pegar cada um de maneira diferente. Então, a animação é tão incrível que ela consegue compartilhar esse sentimento com a gente, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né, galera? Conversamos, deu pra conversar bastante. Eu acho que eu fico pensando, dá pra pensar em mais coisa. Pensando em outros capítulos que eu não falei, mas enfim. Tem muita coisa, né? Como eu já falei, Primal é sensacional. Ouvinte, você tomou spoilers, mas eu acredito que Primal é uma animação que spoilers não faz diferença alguma na experiência que você vai ter assistindo, né? Então, se você não assistiu ainda, vá no HBO Max, vá em meios paralelos que você vai conseguir encontrar essa animação incrível, certo? Certo. Bem, vamos pro bloco final agora? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Cara, eu vou recomendar a série que eu estou assistindo no momento, né? Que é O Simpatizante da HBO, cara. A série produzida pelo Robert Downey Jr., criação do Park Chan-wook, que é diretor do Old Boy, da Criada, né? E conta a história do capitão, que
que é um espião do Vietnã do Norte, que ele trabalha com a CIA, né? E ele é um espião dos comunistas, mas ele tá trabalhando com a CIA, então ele é meio que um duplo espião. Ele vai para os Estados Unidos e começa a trabalhar meio que como um consultor num filme, né, envolvendo essa guerra do Vietnã e tal. Então ele tem muito uma pegada de thriller, de espião, ele tem uma pegada sátira também, e é extremamente bem feito, extremamente bem dirigido, extremamente bem editado, cara. É um absurdo, sabe? É uma série muito foda, eu tô achando muito legal, e muito interessante, sabe? É aquela série que você assiste e fala, caramba, isso daqui parece ser muito legal, sabe? Parece que vai ter cada episódio você fica, caramba, isso daqui tá muito legal, esse desenvolvimento, sabe? Pô, show, tá no meu radar. Lembrando que Fernando Meirelles Brazuca também dirige, acho, 2 ou 3 episódios dessa temporada, né? Então, porra, interessante pra caralho, né? Trabalhando mais uma vez com a HBO. E é HBO, né? Lembrando também que a gente falou do Max, que você encontra o Primal, você também encontra o Simpatizante, né? E você também encontra uma coisa que eu já recomendei aqui, mas eu só vou reforçar, porque eu acho que quando eu recomendei eu não tinha terminado, agora eu já terminei, que é a Unicorn, que também é uma série do Tartakovsky. Uma animação do Tartakovsky, né? Que é Unicorn The Eternal Soldiers. Não, The Eternal Warriors, eu esqueci. The Eternal Warriors, Guerreiros Eternos. E é uma animação que ele tá trabalhando hoje. Ele tá partindo pra uma segunda temporada. Ele falou que a ideia é fazer 4 ou 5 temporadas, mas assim, isso determina sinal verde, valor de produção, se fez sucesso ou não fez, enfim. Mas uma segunda temporada parece que tá engatilhada. Mas é uma animação, assim, se você gostou de Primal, ela tem ela não é violenta como o Primal, mas ela é fantasiosa total. São 5 guerreiros, é um elfo, um robô, um místico e uma bruxa. E são esses 4 guerreiros, na verdade, né? Que atravessam os tempos e reencarnam em versões diferentes e continuam combatendo um mal que atravessa os anos, assim, e os séculos. E, porra, é uma animação lindíssima, estilo cyberpunk. E cyberpunk não, como é que é o outro? É o Steampunk. Steampunk, muito bem, Everton. Cyberpunk, Steampunk. É Steampunk com magia, com medieval, umas coisas muito diferentes, assim, fantasiosas e lindíssima, como é esperado do Tartakovsky. Ivaldo? Olha, eu vou fazer uma recomendação aqui um pouco exótica, mas é interessante, vai valer a pena. Olha, não quero documentários do Chupacabras. Então, tchau pessoal, valeu a gravação, até o próximo episódio. Não, brincadeira. Eu comentei pros meninos recentemente que eu não tinha assistido ainda o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu dei uma parada em filmes da Marvel e, enfim, acabou passando batido, mesmo eu sabendo que foi um filme muito bom, um filme que ligou, né, os heróis as outras versões do Homem-Aranha, meu Deus, enrolei a língua aqui, que ligou os heróis ali, né, os outros protagonistas. Mas o ponto que eu achei interessante foi o seguinte: antes de assistir esse filme, como tem a ligação com aqueles outros Homem-Aranhas que a gente já conheceu, dos filmes mais antigos, eu reassisti os filmes antigos ali do Tobey Maguire, assisti... Qual é o nome do outro menino, gente? Andrew Garfield. Exatamente, assisti os 2 filmes dele também, que são horríveis por sinal, mas tudo bem, pra poder chegar a assistir essa última trilogia do novo Homem-Aranha. Então foi uma sensação bem interessante. Então assim, pra quem gosta de filmes da Marvel, ou que pelo menos gosta de filmes do Homem-Aranha, quem assistiu só uma vez ou ainda não chegou a assistir esse filme, mas já sabe que vai ter essa união dos personagens e não quer estragar essa sensação, quer ter um impacto maior em ter a união desses personagens num universo só, eu recomendo que vocês assistam os filmes anteriores, porque faz toda a diferença você acompanhar a história deles ali em particular para chegar nesse último filme com essa nova última franquia. Foi uma sensação muito boa. Eu só errei por uma coisa, né? Eu terminei de ver esse último filme, inventei de assistir Venom 2, aí não ficou muito legal a sensação, não. Eu deixei pra lá. E tem uma cena pós-crédito do Venom. Então, eu vi essa porra dessa cena e eu falei, nossa, acho que eu vou ver Venom 2, não deve ser tão ruim. Deixa quieto, é melhor não comentar. Mas fica aí uma experiência legal. Eu peguei pra ver os outros filmes aí, dos outros atores, e assisti esse último aqui, então foi bem legal, foi uma união bem legal de universo, valeu bem mais a pena do que só assistir o último, eu recomendo. E o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire ainda é o melhor, né? Ainda é o melhor. E outra, que nem eu te falei, a gente conversou, né, quando você tava comentando sobre isso, Valdo. Depois que você assiste Aranhaverso, você fala assim, não existem os live actions, assim, é incomparável, negócio assim que você fala assim, tipo assim, eu sei que não tem que comparar, mas é porque é muita discrepância de qualidade de contar uma história mesmo, então é foda, eu entendo, porque
porque esse filme anima muito no cinema mesmo, né? Depois você pensa no roteiro e você fala, caralho, mano, que ideia burra da porra. Mas assim, é um filme que anima, velho. É um filme que anima. Eu nunca revisitei esse filme, por exemplo, mas tenho alguma vontade ali, porque gostei quando assisti no cinema. Agora, só pra comentar, Everton, não sei se você teve essa mesma sensação que te deixou com esse gosto ruim desse último filme, mas é incrível como, literalmente, o mundo quase acabou, simplesmente porque o Homem-Aranha pediu pro Doutor Estranho fazer o pessoal esquecer que ele é Homem-Aranha. O roteiro desse filme é absurdo, é horroroso de uma maneira inacreditável. Eu olhei assim e falei, caraca, o Doutor Estranho, tipo assim, rebuta o negócio aí, dá pra você reformatar o HD aqui sem excluir todos os arquivos, exclui aquele, mas deixa aquele. Cara, foi uma ideia bem fraquinha pra construir todo um filme com todo aquele perigo e aquela tensão. Foi bem bestinha, mas enfim, fechou a experiência, valeu a pena. Pelo menos pelo encontro dos Homem-Aranha, valeu a pena. Ah, essa parte vale muito. A parte do Octopus também, quando ele aparece a primeira vez, é muito foda. Mas enfim, a nostalgia vale a pena, né? Exato, agora você falou tudo. Mas bem, é isso, né? Conversamos aqui sobre Primal, conversamos sobre nossas indicações e comentários no bloco final. Querido ouvinte, valeu por escutar mais esse episódio. Quiser conversar com a gente, procure a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, principalmente no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, se você quiser, podcastsofaverso@gmail.com. E também temos um grupo de ouvinte no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Pode entrar, você será muito bem-vindo, bem-vinda pra gente comentar sobre principalmente lançamentos, né, da cultura pop, filmes, cinema, séries, animes. E claro, pra continuar escutando o podcast, procure a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Anchor, no Deezer, iTunes, no Amazon Music. Temos um canal no YouTube que a gente está colocando os podcasts lá também. Você pode escutar pelo YouTube, é só procurar Sofaverso lá, você vai encontrar o canal, se inscreve e escuta os podcasts por lá. A cada 15 dias a gente garante que tem episódio, quem sabe pode aparecer um extra aí da vida, mas enfim, a gente está lançando com frequência de 15 dias com certeza, então você vai encontrar um episódio novo em breve. Muito obrigado por escutar até aqui, valeu, até o próximo. Falou!